Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fladosi na área com vocês nessa tarde, quase noite de sexta-feira. Tava ali dando uma corridinha ali, ó. É projeto agora pós-carnaval. Agora é, ó, bico fechado. Tentar emagrecer agora. É isso mesmo, nação. Tentar recuperar a forma física. É isso aí. Saúde é o que interessa. Nada tem pressa. E é o seguinte, nação. Não tem muitas informações do Flamengo, né? Vou falar um pouco sobre a atuação do Flamengo, cara. O jogo de ontem, a vergonha que o Flamengo passou ontem. Agora com um pouquinho de mais calma. Tô um pouco mais calmo. Ontem à noite, após a partida, e hoje de manhã, mano, eu tava daquele jeito. Não tava, rapaz, não tava aguentando de tanta decepção. Tanta decepção com esse time do Flamengo, mano. Tanta decepção. E é o seguinte, nada mudou. Não mudou quase nada. Do ano passado pra cá, praticamente os mesmos jogadores, e o contrário, o Flamengo se reforçou. Mano, chegou o Vitão aí, chegou o Paquetá, e parece que o time piorou. Rapaz, o que tá acontecendo, mano? Tem que perguntar o que tá acontecendo, perguntar pra Felipe Luiz, perguntar pro Boto, pro BAP, o que tá acontecendo com o Flamengo, nação? Irreconhecível esse Flamengo, mano. O time que só não levou gol do Vasco. Só não levou gol do Vasco nessa temporada 2026. É uma vergonha, mano. Todo jogo toma gol. O que tá acontecendo com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira? O que tá acontecendo com esses caras? O que tá acontecendo com o time do Flamengo, mano? Felipe Luiz, pelo amor de Deus, Felipe Luiz não se decide, cara. Não se decide. Ninguém tem posição certa no Flamengo. Tem hora que Carrascal joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, joga no meio de campo, joga de atacante. Ninguém entende. Arrascaeta ontem estava jogando de atacante, todo isolado lá na frente. O Arrascaeta isolado lá no meio de dois zagueiros. Paquetá, tem hora que é atacante, tem hora que é ponta direita, tem hora que é meio de campo. Ninguém entende nada, mano. Tá uma bagunça. E Felipe Luiz tem que acertar isso, cara. O quanto antes. Senão a gente perde a temporada, mano. Temporada já começou, tá a milhão já aí, ó. Daqui a pouco o Palmeiras dispara no Campeonato Brasileiro. Eu quero ver alcançar o Palmeiras depois. Aí fica difícil, mano. Se continuar nessa pegada aí, cara, nesse retrocesso aí, jogadores com preguiça, cara. A temporada começou, jogadores... Vocês não viram jogadores entregando em campo, mano? Se o Léo Ortiz e o Léo Pereira não estão entregando, coloca Vitão e Danilo em campo, mano. Põe Vitão e Danilo dentro de campo, ó. Tem dois zagueiros reservas lá, dois bons zagueiros reservas. E vamos em busca de um atacante, pelo amor de Deus, o Flamengo precisa de um atacante. O Pedro, a gente vê que o Pedro machuca direto, o Pedro não tá 100%, já sentiu a coxa, agora não pode jogar 90 minutos, tem que esperar o segundo tempo para entrar. E o que acontece com o Cebolinha? Que Cebolinha não joga 90 minutos, nação. Ele sempre, o primeiro a ser substituído é o Cebolinha. Vocês prestem atenção. Sempre o primeiro a Felipe Luiz tirar do campo é o Cebolinha. E é o jogador que tem mais regularidade nesse início de temporada no Flamengo. Foi o único jogador ontem que deu um chute a gol contra o Lanús. Foi o único, nação, que deu um chute a gol contra o Lanús ontem, mano. Então, Felipe Luiz, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, mano? Não dá pra continuar assim, nação. Não dá pra continuar assim. E olha só, jogadores receberam folga nessa sexta-feira. Jogadores fizeram um péssimo trabalho ontem, uma tragédia ontem contra o Lanús e recebem folga. Rapaz do céu, que vida boa é essa, mano? Os jogadores estão precisando de treinamento e recebem folga em plena sexta-feira. Assim não dá, cara, assim não dá. Flamengo que retorna aos treinos amanhã, no sábado, treina no sábado, né? Faz apenas um treino para vocês verem. O Flamengo vai fazer apenas um treino, né? Para enfrentar no domingo o Madureira. Mas também, pelo amor de Deus, se for perder para o Madureira, aí eu parei e quebrei. Se o Flamengo perder para o Madureira, eu parei e quebrei, mano. Aí não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Aí, pelo amor de Deus. O Flamengo enfrenta o Madureira no jogo de ida.
Jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo entra em campo no domingo às 8h30 da noite contra o Madureira. Depois tem o outro jogo, né? O segundo jogo será a mando do Madureira, só que o jogo é no Maracanã também. O jogo será no Maracanã também. Fluminense entra em campo amanhã também, no domingo, quer dizer amanhã não, no domingo. Domingo joga Vasco e Fluminense pela semifinal. Então, de Vasco e Fluminense, quem vencer, enfrenta Flamengo ou Madureira. Espero que seja o Flamengo, né, mano? Só falta o Madureira eliminar o Flamengo. É o que tá faltando, é isso aí, pelo amor de Deus. Então, e olha só, eu tô com medo, velho. Eu tô com medo da gente perder uma final pro Vasco ou pro Fluminense. Possivelmente, né, o Fluminense eu acho que tem mais chances de passar do Vasco. É um time que tá melhor hoje do que o Vasco, melhor até do que o Flamengo. E eu tenho até medo, mano, da gente perder uma final do Carioca pra Vasco ou Flamengo. Sinceramente, hoje em dia eu tô com medo agora. Perdemos pro Corinthians, a Supercopa do Brasil, que eu achei que iríamos ganhar. Entramos de barriga cheia, perdemos. Perdemos o jogo de ida contra o Lanús. Temos grandes chances de virar esse jogo no Maracanã. Lanús não é lá essas coisas, é um time esforçado. Lanús é um time esforçado. É um time que entra em campo com garra, com força, com vontade. É isso, apenas isso. Tanto que só Paquetá é mais caro do que todo o time do Lanús. Mas dinheiro não ganha jogo, mano. O que ganha jogo é entrar em campo com vontade e com raça. Coisa que não tá acontecendo com o Flamengo. Coisa que não acontece com o Flamengo de Felipe Luiz nessa temporada 2026. Depois, né, nação? A gente enfrenta na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira a gente enfrenta o Lanús. Jogo de volta no Maracanã. Já são mais de 50 mil ingressos vendidos. Mais de 50 mil ingressos vendidos para Flamengo e Lanús no Maracanã. Cara, e olha só. O Flamengo soltou uma nota de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz soltou uma nota aí através do Flamengo sobre o caso de racismo de Vini Júnior. Olha só. Felipe Luiz ontem na coletiva após o jogo falou que o caso do Vinícius Júnior foi um caso isolado. Caso isolado, mano. Caso isolado aonde, mano? Sempre tá acontecendo isso, velho. Sempre acontece isso na Argentina, na Europa. Sempre tá acontecendo isso. E vem me falar que é um caso isolado? Aí choveu crítica pra cima dele hoje. Um monte de repórter, jornalista, tudo criticando o Felipe Luiz pela fala dele. Passou pano por racismo. Passou pano por racismo o Felipe Luiz. E agora ele veio se retratar. Colocou uma nota aí, olha só aqui o posicionamento. Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino, disse Felipe Luiz, a nota dele aqui. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior. Quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum, tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Cara, você passou pano por racismo, mano. Você falou que foi um caso isolado, o caso que aconteceu com o Vinícius Júnior foi um caso isolado, mano. Aonde que foi caso isolado, mano? Para com isso. Para com isso, parece que você tá tentando cavar vaga lá fora, nos times lá de fora, nos times de Portugal, nos times da Espanha, já que são países racistas, é isso que você quer fazer? Cavar vaguinha lá fora? Principalmente no Atlético de Madrid, que você tem moral lá dentro, e lá sempre a torcida do Atlético de Madrid trata Vinícius Júnior do jeito que a gente já sabe. Sempre a gente vê a torcida do Atlético de Madrid tratando muito mal o Vinícius Júnior. Rapaz, sinceramente, velho, o que você deu rapaz, você deu um chute fora. Você cobrou um pênalti pra fora, mano. Olha só aqui. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum, tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil
e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Você deveria ter falado isso ontem, Felipe Luiz. Você deveria ter falado isso aqui ontem, na coletiva, quando você foi perguntado. E não passar pano dizendo que foi um caso isolado. Isso aqui que você está falando hoje, após várias críticas que você teve, esse posicionamento deveria ter sido ontem. Você deveria ter afirmado ontem que racismo é crime. E não pode haver racismo no futebol e nem fora do futebol. Era isso que você deveria ter falado. Mas, falou hoje, tudo bem. E é isso aí, nação. Espero que Felipe Luiz, na próxima coletiva, ele debata esse tema também e seja mais esclarecedor sobre o tema de Vinícius Júnior e o racismo que aconteceu com ele na Europa e acontece com a gente aqui também no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e no dia a dia, né, de cada um. É isso aí, galera. Racismo é crime, sim. Nação, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o like também, acione o sininho da notificação. Amanhã eu volto com todas as informações do Mengão pra vocês aqui no canal Escola 12. Valeu, galera. Fui!